como entender e interpretar a Bíblia corretamente. Nesse vídeo nós vamos procurar responder essas duas perguntas. A Palavra de Deus é um livro muito polêmico e por isso que existe essa confusão religiosa no mundo. Mais de 20 mil religiões diferentes dentro do cristianismo, realmente é uma confusão muito grande. E todas essas religiões afirmam que tem como fundamento das suas crenças a Bíblia Sagrada. Então por que existe essa confusão terrível? Exatamente por causa da interpretação da Bíblia. Ou seja, muitas pessoas interpretam a Bíblia de uma forma, enquanto outras interpretam de outra. Umas pessoas insistem em determinados pontos, outras pessoas deixam de lado, deixam passar despercebido outros pontos. E a grande questão é exatamente essa: como devemos interpretar, como devemos entender a Bíblia corretamente, para não ter a nossa mente tão confusa como é confuso o mundo evangélico atualmente. Na verdade, essa confusão religiosa ela foi prefigurada na profecia do Apocalipse, onde João viu ali uma mulher montada numa besta, na sua testa estava escrito Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E Babilônia na Bíblia é exatamente um símbolo de confusão, que vem da Torre de Babel. E ele viu essa confusão exatamente relacionada a uma mulher, porque na profecia a mulher representa a igreja. E ele viu que uma igreja confusa, ou seja, não apenas uma igreja, mas uma religião confusa. É exatamente a religião que nós vemos hoje no mundo. Nós temos exemplos na Bíblia de visões, de interpretações diferentes, de pessoas que interpretavam a Bíblia de uma forma e outras de outra. Nós podemos citar, por exemplo, a passagem da tentação de Cristo, quando Jesus estava no deserto e foi tentado pelo diabo. Em determinado momento, o diabo abriu o Salmo 91 e citou o Salmo 91 para Jesus. Ele colocou Jesus no lugar alto, no pináculo do templo, e disse que se ele se jogasse ali abaixo, os anjos iriam guardar ele e iriam impedir que ele morresse, porque estava escrito no Salmo 91 que os anjos iriam guardar ele em todos os seus caminhos. Só que aí vem a questão: Jesus foi lá e disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele citou outra passagem da Bíblia. Enquanto o diabo citou o Salmo 91, Jesus citou uma passagem de Deuteronômio. E disse que não tentarás o Senhor teu Deus. Ali, claramente, a gente percebe que Cristo estava com a interpretação certa e o inimigo estava errado, porque claramente está distinguido Jesus de um lado e o diabo do outro. Então, ninguém vai defender a linha doutrinária ou a linha teológica do diabo, porque sabe que ele está equivocado. Mas imagine que no lugar de Jesus fosse um pastor e no lugar do diabo fosse outro pastor. Então, cada um usando a Bíblia. E é exatamente isso que ocorre nos dias de hoje. Hoje nós não vemos claramente Jesus em um lugar e o diabo no outro, cada um tentando se provar o lado que está certo. Nós vemos apenas pastores, pessoas que usam a Bíblia e que estão pregando nas igrejas e se intitulando que estão com a verdade. Agora, como a gente deve saber a verdade, já que o mundo está desse jeito, já que existe essa confusão religiosa terrível, essa confusão provocada exatamente pelas interpretações erradas da Bíblia. E é aí que a gente entra no ponto da forma de interpretar, na forma de entender corretamente a Bíblia Sagrada. Para entender a Bíblia é preciso ter dois ingredientes básicos, dois ingredientes principais. É a sinceridade e a oração. Esses dois ingredientes precisam acompanhar um estudante da Bíblia. E um estudante da Bíblia sendo sincero e ele orando constantemente para entender a Bíblia, então Deus há de conduzi-lo no caminho certo. Aqui no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 7, no verso 17, está escrito: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Aqui Cristo deixa claro: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, ou seja, se a pessoa é sincera e está interessada em fazer a vontade de Deus e não a dela mesma, então ela ora, ela busca na palavra e Deus há de revelar isso a ela. De que forma Deus vai revelar? Através da própria palavra. Existem pessoas que acreditam que Deus vai se revelar de outra maneira, através de um sonho, através de um acontecimento, através de alguma coisa. E isso acaba sendo muito perigoso, porque Deus ele já revelou toda a sua verdade através da palavra dele. Então, o inimigo ele tem acesso fácil ao ser humano, ou seja, por causa do pecado. Então, se o homem correr em busca de revelação, é bem provável que tanto Deus como o inimigo mesmo possa se revelar a ele de uma forma a enganar
E por isso que o mais seguro é eu e você procurarmos na palavra de Deus a verdade. E orando com esses dois ingredientes, orando e com a sinceridade de fazer a vontade de Deus. E pedindo que Deus mostre ali na palavra dele, que é ali que ele vai mostrar a direção. E dessa maneira você não vai ficar confuso. Se você for estudar a Bíblia com um presbiteriano, ele vai lhe ensinar a linha presbiteriana. Se você for estudar com um batista, ele vai lhe ensinar a interpretação batista das Escrituras. Se você for estudar a Bíblia com o testemunho de Jeová, ele vai lhe mostrar a Bíblia na visão dele. E tudo isso vai enchendo a mente da pessoa de opiniões, de crenças, de linhas teológicas. E o que é que você deve fazer? Você deve avaliar tudo isso, você deve julgar tudo isso, fazendo essas duas coisas, sendo sincero e buscando Deus em oração. É através da oração que Deus vai lhe mostrar dentro da própria Bíblia. Não peça para que Deus lhe mostre fora da Bíblia, porque a verdade de Deus está dentro da Bíblia. Com a sinceridade e com a oração você encontra na Bíblia. Nós vemos uma passagem muito interessante aqui, quando Jesus falou com Pedro, aqui no livro de Mateus, no capítulo 16, quando Jesus pergunta aos discípulos quem os homens dizem ser o Filho do Homem. E então os discípulos começam a responder. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias. Está no livro de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. E no verso 15, Jesus então pergunta aos discípulos: e vós, quem vocês acham que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Aqui está um princípio de interpretação bíblica. Você vai para a Bíblia, você vai para a interpretação que os fariseus, que os judeus, que a religião da época de Cristo tinha acerca de Cristo. Ou seja, a vida de Cristo estava toda prefigurada na Bíblia. No entanto, Jesus veio, mas nenhuma das pessoas sabiam quem era Jesus, nem sabiam dizer quem era ele. Toda a interpretação que havia na época de Cristo, todas estavam erradas, porque nenhuma apontava para Cristo como o Messias. E Cristo era de fato o Messias. Então, Pedro fala isso. Pedro ele se refere a Cristo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o que é que Jesus diz? Ele diz: olha, quem foi que te revelou isso? Não foram escolas rabínicas, não foram profetas, não foram os judeus, não foram os fariseus, não foi ninguém que revelou isso a ele. Ou seja, pela a teologia da época, Pedro não iria saber nunca que Cristo era o Messias. Por quê? Todos os estudantes da Bíblia naquela época, eles diziam que Cristo era o quê? Que era Elias, outros diziam que era João Batista que ressuscitou, outros diziam que era Elias, outros diziam que era Jeremias. Nenhum deles tinha uma compreensão exata do que era Cristo, ou seja, porque eles haviam interpretado as Escrituras de uma forma errada. Por que que Pedro acertou ao dizer que Jesus realmente era o Cristo enviado de Deus? Porque aquilo foi revelado a ele por Deus. E por que foi revelado por Deus? Porque ele era uma pessoa sincera, disposta a aprender a palavra de Deus, e uma pessoa que estava na presença de Cristo ali para aprender dele. Ou seja, ele estava com o coração aberto. E é dessa maneira que Cristo se revela a nós. Você pode estar em qualquer igreja, a confusão que for, o que você não pode é se apegar aos dogmas, se apegar às suas opiniões, às suas ideias, como se elas fossem infalíveis. Aqueles homens na época de Cristo, eles se apegavam à crença de que Cristo jamais seria o Messias, ou seja, que Jesus jamais seria o Messias. E eles estavam errados. Você vê claramente ali que Pedro teve essa revelação de Deus exatamente por causa da sua sinceridade e porque ele buscou em Cristo ali. Ele estava sempre aos pés de Jesus, aprendendo dele. E é exatamente assim que a gente deve enxergar também as coisas. Outra passagem interessante está no livro de Lucas, no final do livro de Lucas, no capítulo 24 de Lucas, no versículo 25, 24 e 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Veja aqui, mais uma vez, a palavra de Deus se abrindo para esses dois homens, dois discípulos no caminho de Emaús. Foi depois que Jesus morreu, foi sepultado, esses dois discípulos vinham de Jerusalém para a aldeia de Emaús. E Jesus então apareceu no meio deles ali na manhã de domingo e começou a fazer perguntas a eles o que tinha acontecido. E eles estavam muito decepcionados, eles estavam muito tristes por causa da morte de Cristo. Eles estavam muito tristes exatamente porque eles não entendiam a Bíblia, não conheciam a Bíblia. Eles liam a Bíblia de uma forma, falavam que Jesus ia
que o Messias ia vir para conquistar, e de repente Jesus morre, então aquilo ali foi uma confusão grande na mente deles. Mas a confusão estava simplesmente no fato deles não entenderem a Bíblia. Por que eles não entendiam a Bíblia? Porque exatamente as escolas teológicas que havia na época, as escolas dos rabinos, a interpretação dos judeus apontava para um Cristo diferente, para um Cristo guerreiro, um Cristo militar, que vinha para destruir os inimigos. E todos os judeus alimentavam essa interpretação da Bíblia. Então Cristo veio de uma forma diferente, mas observe que a forma que Cristo veio, como aqui mesmo, né, a gente leu, estava prefigurada nas Escrituras, começando por Moisés. Em todos os profetas, inclusive nos Salmos, falava tudo acerca do ministério de Cristo, como ele veio, e até mesmo a forma como ele morreu e a forma como ele ressuscitou. Tudo, detalhe por detalhe, estava escrito. Por que eles não entendiam? Era exatamente por causa da confusão religiosa que também havia na época de Cristo. Ou seja, se aqueles homens procurassem entender a Bíblia simplesmente com a sinceridade e com a oração, eles poderiam chegar a essa mesma conclusão que Cristo apresentou para eles aqui. Por que eles não chegaram a essa conclusão? Porque eles deram ouvidos às interpretações que havia na época. Então esse é o perigo. As pessoas pensam que para entender a Bíblia você vai precisar daqueles professores, precisa dessas linhas teológicas, precisa disso tudo. É claro que você deve analisar tudo isso, mas você deve estudar a Bíblia com sinceridade e com oração para que Deus mesmo lhe revele, como ele revelou a Pedro e como ele revelou aqui a esses homens através de Cristo. A interpretação da Bíblia, ela ocorre dessa forma, ou seja, é Deus quem nos revela, é Deus quem nos apresenta. Logo depois desse episódio de Emaús, Jesus desapareceu dali, da presença daqueles dois discípulos, e ele foi então se encontrar com os discípulos. E assim que ele encontrou-se com os discípulos, veja bem o que está escrito aqui em Lucas capítulo 24, o verso 44. A seguir Jesus disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. E todas as nações, começando de Jerusalém, e vós sois testemunhas destas coisas. Jesus teve que abrir o entendimento daquelas pessoas. Por quê? Porque o entendimento dela estava fechado. E por que estava fechado? Exatamente por causa da religião. É interessante isso, porque a religião se apresenta como aquilo que vai revelar a Deus para as pessoas, mas acaba fechando a mente das pessoas para entender Deus. Esse é exatamente o perigo, porque por isso cada pessoa precisa analisar a Bíblia por si mesmo e avaliar todas as suas crenças, avaliar todas as suas opiniões de acordo com o que a Bíblia diz. E abrir mão de tudo que você gosta, tudo aquilo que você quer, porque a tendência do ser humano é essa. O ser humano ele gosta de dançar, o ser humano ele gosta de usar joias, o ser humano ele gosta de pintar o cabelo. O que é que ele faz? Então ele não vai estudar a Bíblia para entender a Bíblia, ele vai procurar na Bíblia coisas que apoiem o pensamento dele. E então ele sai procurando igreja. De repente tem uma igreja aqui que permite isso, tudo isso, porque na Bíblia está dizendo assim, e Davi dançou, então por isso que pode dançar. Ou seja, mas isso é apenas uma linha que se inclina para aquele lado. Não quer dizer que isso seja verdade. A verdade é você estudar a Bíblia por si só, estudar a Bíblia por si mesmo, e estudar a Bíblia de uma forma ampla. Você estudar observando todos os detalhes, tudo que a Bíblia fala sobre determinado assunto. No livro de Isaías, no capítulo 28, no verso 10 em diante, diz assim: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Ou seja, a Bíblia precisa ser... Aqui ele está falando de outra coisa, mas esse aqui se aplica ao contexto do estudo da Bíblia. Um pouco aqui e um pouco ali. Você estuda um assunto no livro e compara com o outro. E a Bíblia ela é um todo. Você não pode anular uma coisa ao mesmo tempo que defende outra. Você precisa conhecer todos os pontos dela para poder tirar uma conclusão geral do que se refere aqui. Uma passagem parecida com essa está escrita aqui em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7, verso 27. Diz assim: eis que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Você compara uma coisa com outra. Você compara a interpretação que algumas igrejas têm de um versículo bíblico e compara com outras. E compara doutrinas com outras doutrinas.
e você pega versículos do Novo Testamento e compara com versículos do Antigo Testamento. Você pega, por exemplo, um estudo da Bíblia sobre a volta de Cristo, e você pega desde Gênesis até o Apocalipse, todas as passagens que se referem à volta de Cristo, e são muitas. Estudando todas elas, aí você pode chegar a um consenso, a uma conclusão. Uma coisa com outra, comparando uma coisa com outra até chegar a um entendimento. A Bíblia Sagrada, ela é um livro bastante difícil de entender, e humanamente falando, é praticamente impossível de entender a Bíblia. Você, para entender a Bíblia, precisa exatamente da revelação de Deus. Assim como Deus revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, assim como Jesus revelou aos apóstolos a Bíblia, contando toda a história sagrada, da mesma maneira, no tempo de hoje, apenas Deus pode nos revelar a interpretação correta da sua palavra. E é grande a confusão, são grandes os enganadores, as pessoas que usam a Bíblia com propósitos perversos. E grande também é o número de pessoas sinceras que usam a Bíblia da forma errada, acreditando que estão certos. Tudo isso é a maneira que o diabo usa para enganar as pessoas no tempo do fim. Mas como a palavra de Deus mesmo nos diz, nós não precisamos ser enganados. Se eu e você quisermos conhecer a vontade de Deus, formos sinceros de coração, basta que a gente ore e peça a revelação a Ele, e que a gente se aplique também a ler e estudar a Bíblia, porque é somente através do conhecimento dela que Deus vai se revelar para nós. É Deus quem nos apresenta a luz da sua palavra, de forma que eu e você possamos entender claramente. Então, por aí nós vemos esses dois pontos aqui, que a palavra de Deus ela deve ser entendida com oração e com sinceridade de coração. Nós devemos nos desvencilhar de todas as nossas opiniões, todas as nossas crenças. Desde que a gente nasce no mundo, que tanto a televisão, os nossos próprios pais, a escola, a sociedade, a religião, tudo na nossa vida fica procurando inculcar crenças, inculcar ensinamentos em nossa cabeça. E mesmo sem a gente querer, a gente acaba assimilando todas aquelas crenças e acreditando que aquilo é verdade. Quando você vai para a Bíblia, você precisa se desprender de tudo isso. E a forma de você se desprender disso é exatamente sendo sincero. Você procurando deixar de lado essas opiniões, deixar de lado tudo aquilo que você crê como sendo certo e simplesmente fazer essas duas coisas. Buscar a Deus em oração e buscar a Deus com sinceridade. E pedir que Ele revele a palavra dele para você de uma forma clara e plena, para que você possa compreender. Então, nesse vídeo nós procuramos como entender, como interpretar corretamente a Bíblia. Eu não procuro aqui encerrar o assunto, eu apenas lancei algumas sementes para que eu e você possamos buscar um entendimento correto da palavra de Deus. Aqui nesse canal eu vou estar sempre compartilhando os estudos que eu faço na Bíblia rotineiramente. E eu peço que você também dê uma olhada na descrição do vídeo. Sempre na descrição do vídeo eu coloco algum artigo que vai complementar o assunto do vídeo e coloco também outros materiais de orientação para você. Peço que você se inscreva em nosso canal e compartilhe também esse vídeo, se for de sua vontade, para que outras pessoas tenham também acesso a esse material.